encaminhamento na prática clínica do psicólogo. Quando que o psicólogo deve encaminhar, como ele faz isso e para quem? Qual é o momento que ele vai fazer isso e como é que ele vai ter certeza se aquele paciente precisa ser encaminhado. Então hoje eu trouxe aqui um tema que sempre vem para mim, né, sobre encaminhamentos, né? Então, que tipo de encaminhamentos é esse? Por que a gente tem que saber sobre isso? Gente, quando a gente vai atender uma pessoa, muitas vezes a gente não sabe que aquela pessoa precisa de outros tratamentos ou precisa de encaminhamentos específicos para alguns órgãos específicos. Não sabe, às vezes, que a gente pode encaminhar para um colega, por exemplo, quando a gente está com dúvidas ou a gente está com medo de atender, está muito inseguro, mas às vezes o psicólogo está sozinho aí na sua caminhada e nosso código de ética coloca que a gente pode desistir de um paciente, inclusive, né? Então eu posso passar um caso mais complexo, de repente, para um paciente para um colega, né, mais experiente, né? Isso vocês podem fazer. Encaminhamentos também, gente, para outro tipo de diagnóstico. Você sabe que chegou há pouco tempo para mim uma pergunta assim que a pessoa queria um diagnóstico específico sobre, eu acho que, se não me engano, foi sobre memória. Está sem memória, ou está com pouca memória, está ruim a memória. E ela quer saber especificamente sobre aquilo. E o psicólogo que está atendendo ela ali no processo de psicoterapia, ele ficou em dúvida, mas como assim? Eu vou fazer um diagnóstico para saber se ela está com falta de memória? Como é que funciona isso, né? E aí a gente tá falando, gente, aí eu ouço psicólogos também, que às vezes estão até nas redes sociais, dando cursos, tudo, e fala assim, não, mas psicólogo clínico não faz diagnóstico, você tem que enviar esse diagnóstico para um outro profissional que faz processo de psicodiagnóstico. E aí, gente, esse é um erro muito comum na nossa área, é um desconhecimento muito comum das nossas normas técnicas, das nossas intervenções, tá tudo disponível pra gente, tá? Todos esses regulamentos, as normas técnicas, os artigos que definem a nossa prática, estão todas disponíveis no Conselho Federal de Psicologia, no site, na internet, tá tudo aberto. Só que os psicólogos, muitas vezes, eles estão ensinando algo que, sem olhar lá, né, sem conhecer sua própria profissão. Então isso é um perigo, é um risco que a gente corre às vezes também, né? Agora é importante a gente saber o seguinte: existem tipos de diagnóstico diferentes na nossa área e objetivos diferentes na nossa área. Então uma das coisas que a gente precisa fazer para saber que tipo de encaminhamento eu faço, eu preciso avaliar, fazer uma avaliação psicológica, só psicólogo faz, e ao mesmo tempo, né, ali, diante da avaliação, eu preciso ter um diagnóstico dessa situação, dessa demanda que me apresenta, para que eu possa ter uma direção. Gente, diagnóstico tem objetivos diferentes. Se eu estou na área clínica, eu estou atendendo o meu paciente, meu diagnóstico é clínico. Então, sim, tem diagnóstico clínico, porque eu preciso dar uma direção para esse tratamento. Eu preciso saber, inclusive, se eu posso fazer psicoterapia com ele, né? Então, nesse diagnóstico, que eu vou fazer através da minha avaliação, através da anamnese, né? Através dos meus instrumentos de avaliação, para que eu chegue num diagnóstico, eu vou saber ali, inclusive, se eu vou precisar encaminhar essa pessoa. Como que eu vou saber disso? A partir da avaliação, do diagnóstico diferencial, eu vou saber que essa pessoa, por exemplo, tem algum transtorno mental, né? E aí, essa pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, eu vou precisar saber que transtorno é esse e como que trata esse transtorno. Na minha área, mas nas outras áreas, né? Tem transtornos que eu vou precisar, às vezes, de psiquiatra. Tem transtornos que eu vou precisar de psiquiatra e de neurologista também. Tem transtorno que eu vou precisar, de repente, de psiquiatra e de psicopedagogo também. Então, dependendo do trabalho que aquele diagnóstico necessita, eu vou encaminhar. Então, para isso, eu tenho que saber fazer uma avaliação psicológica na minha área, né? Uma avaliação psicológica é só do psicólogo. Só que um problema que a gente passa é a gente achar sempre que a gente vai entrar direto no processo de psicoterapia, né? A pessoa entra pela primeira vez da sua vida ali e você vai lá, fale-me da sua infância. Aí a pessoa começa a falar da infância e você começa a fazer um processo de psicoterapia sem que a pessoa nem saiba nem o que ela tá fazendo ali. E muitas vezes essa pessoa pode estar vivenciando algo muito complicado, complexo da vida dela, que precisa de uma certa organização antes. Nenhum psicólogo entra direto
direto no processo de psicoterapia. Ele precisa avaliar toda a demanda. Uma mãe chega ali às vezes, né? Às vezes chega a família inteira, né, com uma complicação ali com relação ao filho, e aí você não avalia nada, você pega aquele filho e você começa o processo de psicoterapia, e você não sabe nem o que está acontecendo nessa família, você não sabe nem se essa criança ou esse adolescente é que está sofrendo algum tipo de violência, você não sabe nada, você só, se essa pessoa foi levada a você vai fazer. Então, gente, não se faz encaminhamento, não se faz nada sem avaliação. Sem avaliação, sem diagnóstico, não se faz nada. Ah, mas Rosileia, diagnóstico só não faz só na área jurídica, fazer o psicodiagnóstico, aí é uma outra área, não é a área clínica. E tem um objetivo específico. Quando a gente procura um psicólogo que trabalha com psicodiagnóstico, é diferente de diagnóstico clínico. Por quê? Porque os objetivos são diferentes, né? Às vezes a gente pode utilizar os mesmos instrumentos de avaliação no psicodiagnóstico e no diagnóstico clínico. O negócio, gente, é que o objetivo daquele diagnóstico é diferente. Um tem um objetivo, o clínico tem um objetivo de tratamento, objetivo de prevenção, de tratamento. É um objetivo de você entender essa demanda para saber como você vai ajudar essa pessoa. Já no psicodiagnóstico, normalmente é para elaboração de documentos. Eu preciso de um laudo, então vou procurar um psicólogo para me dar um laudo se eu tenho algum problema para eu levar para algum lugar, né? Ou algum lugar, uma empresa, um juiz ou uma escola pedir um laudo. Aí o laudo é um processo de psicodiagnóstico que você vai precisar fazer. Aí não é a área clínica, é a área formal, é a área jurídica até, né? É a área que você vai fazer todo um enquadramento. Então, existem técnicas para se fazer um psicodiagnóstico. Todo o processo que foi feito, o laudo, então ele exige algumas etapas que são pragmáticas. Você não pode mudar essas etapas, né? Então, precisa a entrada, né? Que é a avaliação. Aí você vai utilizar um número mínimo de instrumentos e você tem que explicar o porquê você usou esses instrumentos, né? Não pode fazer sem instrumentos, sem testes. Não vale só a anamnese nesse caso. Então, gente, entender a diferença entre a área formal e a área clínica, a área do psicodiagnóstico e a área do diagnóstico clínico. Então, o diagnóstico clínico também existe. Por quê? Porque eu preciso avaliar essa demanda, eu preciso ter um diagnóstico para que eu possa ter uma direção. Essa direção pode ser, inclusive, olha, a gente falando de encaminhamento, né? Um encaminhamento para o psiquiatra, como eu já falei, um encaminhamento para o psicopedagogo, um encaminhamento para um outro profissional, porque eu não quero atender essa demanda, ou um encaminhamento para psicoterapia, né? E aí sim eu inicio o processo de psicoterapia se for indicado para aquela pessoa. Como é que eu vou saber que eu preciso encaminhar? Fazendo avaliação e diagnóstico. Como é que eu sei que eu preciso encaminhar para o médico, por exemplo? Fazendo diagnóstico, avaliação, diagnóstico, né? Então, para se fazer um diagnóstico, precisa se fazer a avaliação antes, né? E dentro dessa avaliação vai variar, gente. A avaliação é um dia só? Como é que é? Uma sessão? Gente, varia. Varia do tempo que você precisa para entender aquela demanda, né? Às vezes uma demanda mais complexa, que precisa de mais escuta, que tem muita gente envolvida. Você, às vezes, demora muito tempo. Mais de um mês, às vezes, só para fazer uma avaliação. Tem algum tipo de avaliação que você vai precisar de outros instrumentos para te ajudar, né? Alguns você vai precisar só da sua anamnese, que é o principal instrumento da avaliação clínica, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu acho que eu vou precisar de um inventário aqui, porque pode me ajudar a só se certificar se a minha anamnese estava certa. E aí eu posso me utilizar também. Lembrando sempre, gente, que a nossa avaliação clínica com a anamnese é a mais importante na área clínica. Por quê? Porque através dela quer dizer que eu estou sabendo também sobre as minhas teorias, né? Então eu tô sabendo aplicar minha teoria na prática. Então eu sei fazer uma anamnese. Então, gente, resumindo aqui, só pra gente terminar, a gente falou hoje sobre encaminhamentos, né? A gente falou sobre tipos de encaminhamento para outros profissionais, psiquiatras, psicopedagogos, neurologistas. Falamos também sobre encaminhamentos para órgãos específicos, né? Que a gente precisa às vezes fazer. Falamos de encaminhamentos, às vezes, para o psicodiagnóstico, por que a gente faz, para que a gente faz isso. Encaminhamentos para outros profissionais quando a gente não está seguro e a gente não tem apoio. Vocês do Depressão 360, vocês podem, né, e levar o seu caso para que vocês não precisem encaminhar, perder o paciente, né? Vocês têm apoio diário. Então, gente, para isso, a gente não pode deixar de intervir
na avaliação. Da avaliação, dentro dos nossos instrumentos que a gente tem, tanto na área formal quanto na área clínica, né, os instrumentos que a gente precisa se utilizar, na área clínica, minimamente, a anamnese eu preciso saber fazer, né, então meu questionário, né, o questionário pode ser aberto, semi-aberto, estruturado, né, não estruturado, então eu preciso saber fazer o que eu vou perguntar ali, né, qual é o objetivo desse meu coisa. Você que é aluno tem isso especificado, os objetivos do nosso trabalho, os objetivos da nossa anamnese, como fazer anamnese, o que eu tenho que escrever lá dentro, tá tudo lá para fazer com os pais, fazer com os filhos, fazer, ou seja, tá tudo lá no curso. A gente precisa também entender que não se faz encaminhamento, não faz nenhum tipo de encaminhamento sem avaliar, né? Então, minimamente eu tenho que fazer uma avaliação, um mínimo, uma avaliação para eu saber, para eu entender o que está acontecendo, né? Então, diagnóstico existe, vai sempre existir na área clínica, existe na área formal, são dois diagnósticos diferentes, com objetivos diferentes, né? E dentro da área clínica tem diagnósticos diferentes. Tem o diagnóstico da demanda, tem o diagnóstico dos pais, dos filhos, diagnóstico para saber se essa pessoa vai ser encaminhada ou não, se essa pessoa vai ter o tratamento ou não. Dentro da psicoterapia, a gente tem diversos diagnósticos, né? Diagnóstico psicanalítico, diagnóstico cognitivo, diagnóstico fenomenológico. São vários tipos de diagnóstico de acordo com a nossa abordagem. Então, diagnóstico na área da psicologia, gente, é muito mais complexo do que em outras áreas, porque a gente trabalha com a subjetividade, né? Então a gente vai trabalhar de forma diferente, mas eu tenho que me empoderar, eu preciso saber fazer da prática essas intervenções. Se você quer saber na prática, quer entender, quer fazer com facilidade, sem perder tempo, sem ficar com medo da próxima sessão, quiser participar do nosso curso, vem aqui na lista de prioridades, coloca o seu e-mail ali, para você ficar sabendo da próxima turma já, tá? Para você poder se inscrever antecipadamente, né? Bom dia a todos, gente, bom trabalho a todos. Beijo, até amanhã, 5 horas da tarde, nossa VIP Class, tá? Aulas com materiais que a gente abre gratuitamente para o psicólogo clínico de demandas diversas. Depois eu vou compartilhar aqui qual vai ser o nosso tema de amanhã, tá? Tchau, tchau, gente!